Estamos alegres, estamos felizes com o que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Eu fui convidado para trazer a vocês a palavra hoje à noite dentro do tema do retiro, né? Eu não podia estar lá no PV, no Palavra da Vida, mas eu disse que na sexta eu poderia estar aqui. Então eu queria te convidar que você, quem aqui trouxe a Bíblia? Vamos ver, quem não trouxe senta bem pertinho de um crente, então. Ok? Digam todos, esta aqui é a palavra de Deus. Amém? Ok, glória a Deus. Eu quero falar sobre esse tema da paternidade, que é um tema muito importante que existe nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Primeiro ponto que eu queria abordar é que todos nós, por causa do pecado, deixamos de ser filhos de Deus, né? A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou, Adão e Eva perderam o senso de pertencimento a Deus e tiveram medo. Tiveram medo. Por que eles tiveram medo e perderam o senso de pertencer a Deus? Porque eles tinham errado, eles sabiam que tinham feito alguma coisa errada. E assim é conosco, toda vez que a gente faz alguma coisa errada, a gente sente medo. Quem está com os documentos do carro vencido, passa perto de uma polícia, sente medo. Quem está colando na sala de aula, a professora faz só assim, o professor já sente medo. Isso não acontece aqui, né? Então, a primeira coisa, porque uma pessoa perde o senso da paternidade de Deus, é o medo por causa do pecado. Mas eu quero trazer a vocês que Deus resolveu esse problema do pecado para que nós pudéssemos novamente nos ver como filhos de Deus. Foi cantado aqui hoje à noite: eu não sou mais escravo do medo, sou agora filho de Deus. Viu só? Bem o que eu falei antes, né? Nós cantamos, diga bem forte: não sou mais escravo de Satanás, do medo. Por meio de Cristo Jesus, me torno filho de Deus. O homem, por mais pecador que seja, quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor e Salvador, e pede perdão dos seus pecados, ele se torna filho de Deus. Quantos creem que Jesus foi à cruz? Levanta a mão bem alto. Então diga: ele foi à cruz para me purificar de todo pecado, toda a minha falha, todo o meu erro, tudo que eu errei, ele perdoou na cruz. E diga bem forte: e através de Jesus e da fé nele, eu nasci de novo. E o que quer dizer nasci de novo? Me tornei filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão bem alto. Olha para a pessoa do outro lado e diga: não tenha dúvida, você é filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Eu não vou me alongar, vou falar só 2h30, 3. Não. João capítulo 1, está muito alto aqui, talvez está dando uma pequena microfonia. João capítulo 1, mas não baixa muito porque essa voz está sendo bem usada, graças a Deus. Oh, glória. Porém alguns creram nele. João capítulo 1, verso 12 e 13. E o receberam. Eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje, tá? E o receberam, e a esses lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Digam todos: por meio de Cristo Jesus, eu me tornei filho de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque todo dia eu e você
Vamos ser atacados como Jesus na tentação. O que o diabo atacou Jesus na tentação? Se tu és filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? A tentação de Satanás em cima de Jesus foi sobre a paternidade. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí continuou a tentação, você pode ler depois, né? Te joga do pináculo, olha aí, tudo eu vou te dar. Mas se tu és filho de Deus, as trevas, o inferno, o inimigo, o mundo vai sempre querer colocar em dúvida a minha paternidade, o fato de eu ser filho de Deus. Digam todos, não importa se eu acordei com o pé direito ou o pé esquerdo, acordei feio ou bonito, narigudo, orelhudo ou não, eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou cabeção. Meu apelido quando eu era pequeno é cabeção. Narigudo, achatado. Meu irmão Isaías era o dentinho, porque ele tinha os dentes para frente. Um dia mergulhou na piscina e quebrou os dentes, bateu lá no fundo. Não importa, não importa. Quando eu fui para a escola, primeiro grau, segundo grau, quando eu fui para a faculdade, eu tinha plena convicção que eu era filho de Deus. Olha para a pessoa do outro lado, você tem dúvida ainda? Você não pode ter dúvida. Diga a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só no Novo Testamento é 272 vezes citada a palavra pai. E se você ler, você vai ver muitos textos bíblicos, mas eu quero trazer essa verdade. Romanos 8, 14 e 17. Vamos ler mais um texto para fortalecer essa verdade. Romanos 8, 14 a 17. Quantos gostam de ler a Bíblia aqui? Digam amém. Ó. Quantos leem a Bíblia? Digam amém. Ó, diminuiu. Não, só para não dormir. Romanos 8, 14 a 17. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Interessante, sempre ligado ao medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E digam todos, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor, Pai, meu Pai. Verso 16, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Digam todos, o Espírito Santo um dia operou na minha vida, me convenceu dos meus pecados e me falou: Deus quer ser teu pai. Deus te ama. Deus tem o melhor para ti. Deus te criou para tu viver para Ele. Eu quero resolver o problema do pecado que te afastou de Deus como pai. Deus é o Criador de todas as coisas, mas nós temos que ter experiência como Jesus, de Ele como nosso Pai. Digam todos, o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Assim diz a outra versão, né? Diga, testifica, fala comigo, deixa bem claro, eu sou filho de Deus. E eu posso clamar, Pai
amado. Ou Abba Pai quer dizer meu Pai. Digam todos, Deus, olha para cima e Deus, Tu és o meu Pai amoroso. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos uma história de vida diferente. Cada um aqui tem um pai diferente do outro pai. Agora estou falando do pai humano. Uma mãe diferente de outra mãe. Quem aqui já viu falar de Mark Zuckerberg? Quem é Mark Zuckerberg? Quem é? Criador do Facebook. Esse camarada, ele tem filhos. Certo? Quem crê que o Mark é rico? Ele é mais que rico. Ele é bilionário. Qual foi o esforço que os filhos dele fizeram para ser rico? Nenhum. Porque o pai é bilionário. E por que a gente se olha no espelho e se sente pobre? Porque a gente não sabe quem é o nosso pai. Porque quando tu te olha no espelho, tu pensa, eu sou filho do Júlio Figueiró. Eu, no caso. Eu não sei, teu pai pode ser rico também, bilionário, eu não estou sabendo. Se é, manda uma oferta. Mas por quê? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque muitos de nós nascemos dentro de um lar disfuncional, totalmente distorcido. Alguns tiveram experiências num contexto de violência, outros de abusos, outros de dificuldades financeiras, alcoolismo, isso e aquilo outro, isso e aquilo outro. Mas eu venho aqui hoje à noite para dizer a todos quantos o receberam, ganharam o poder de ser filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito que eu sou o filho de um pai mais rico da face da terra, criador dos céus e da terra e de tudo. Diga, eu sou mais rico e milionário que os filhos do mar. Sério, gente? Se você não tiver esta consciência, você pode ser enganado. Você pode ser enrolado. Agora então, quem é esse pai que nós temos? Que pai é esse? Depois eu termino trazendo tudo isso para Jesus. Tá? Que pai é esse? Hebreus 12, do verso 5 a 8. Hebreus, está lá no início da Bíblia, é isso? Ah, vocês estão ligadinhos, hein? Hebreus 12, do verso 5 ao verso 8. Vamos aprender umas coisas desse pai. Primeiro, 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho. Quantos já ouviram essa expressão? Meu filho, filho meu, no livro de Provérbios. Vamos ver, levanta a mão. Quem já leu isso no livro de Provérbios? Pois é, muito interessante, né? Então, olha aqui, presta atenção, meu filho. Quando o Senhor te castiga, não desanime. Quando Ele te repreender, não desanime. Por quê? O Senhor, como nosso Pai, corrige a quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Digam todos, esse Pai que me salvou através do seu único filho, e que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho dele, ele me ensina, ele me disciplina, ele me corrige. Se você está sem ensinamento, se você está sem correção,
sem disciplina, que filho que você é? Meu pai teve 4 filhos homens. Nossos apelidos eram os irmãos metralha. Nós éramos uma benção. No bairro que nós morávamos, nós éramos conhecidos como os filhos do Figueiró, não, os irmãos metralha. Filho de crente, que maravilha. Mas, graças a Deus, que o meu pai se converteu e aprendeu que filho de crente não apanhava com cinta nem com chicote, mas com vara. E ele tinha um sítio, e lá tinha um pé de marmelo, e ele ele só cortou e levou as varas para casa. E nós éramos tão danadinhos que nós descobrimos onde ele guardava e quebrávamos as varas. E ele descobriu 4 filhos homens. Eu sou o mais novo, 61, depois o outro 62, depois o outro 65, depois o outro 68. Tudo meio pertinho. E eu lembro que um dia meu pai chegou em casa cansado do trabalho, e eu disse para ele, ele me disse, vai lá no carro e pega o que eu esqueci no porta-mala. Eu levantei assim a cabeça e disse, não quer também que eu traga o carro aqui na sala? Eu não sei onde é que eu estava, né? E tive a coragem de dizer isso na frente dos meus 3 irmãos mais velhos. Não quer que eu traga também o carro aqui na sala? Ele olhou para mim e disse assim, se tu não conseguir trazer o carro junto, nós conversamos depois, mas me traz as coisas primeiro. E eu cheguei, feliz da vida, aqui. Tá aqui as coisas. Ele perguntou, cadê o carro? E eu me fiz salame, disse, que carro? Ué, tu não me levantou a voz meio brabão, me desrespeitou aqui na frente dos teus irmãos e da tua mãe, dizendo, não quer também que eu traga o carro aqui na sala? Eu não me lembro. Pois eu vou te lembrar, meu garoto. Ele já estava com a vara guardada do lado. E eu nunca esqueço dessa surra que eu tomei. Foi a dança da vara, porque ele me pegou pela mão, eu tentei escapar e não deu. Ele batia em mim e eu rodeava na sala. Não foi em ti, né? Quem já apanhou de vara aqui? Nunca apanhou, Mateus? Vou comprar uma vara pro teu pai. Quem já apanhou de vara aqui? Fica vergão nas pernas ou não fica? Samuel, fica ou não fica? Dá-lhe um chupaço, gente. E é bem bom. Ali tem um pai, né? Teu filho está aqui, irmão? E tu tem vara? Ai, coitadinho dessa criança. Não, mas preste atenção. Aprendi. Jovens, não importa a idade que você tem, vocês são cheios de energias. Para que Deus tem que nos disciplinar? Para nos maltratar? Não. A correção e a disciplina é para mostrar que a minha vontade não tem que prevalecer, mas sim a vontade do Pai. Jesus aprendeu isso. Ele teve um momento da vida dele que disse, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Provérbios 3:12. Eu vou ler a versão que eu tenho aqui. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ou filho a quem quer bem. Diga a pessoa do outro lado, Deus te ama. Aceita ser corrigido por Ele. Não desanime. Alô, Deus tem o melhor para ti. Vou continuar lendo Provérbios, verso 7. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai?
Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitamos, foi o que eu contei para vocês. Então devemos obedecer muito mais o nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigem durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Digam todos isso: Deus me ama, me corrige, me disciplina, me ensina para o meu próprio bem, para que eu venha ser participante da santidade, ser como Ele quer que eu seja. Aleluia. 1 Tessalonicenses 2. Não esqueça, você é filho de Deus. Não fique olhando Deus como a imagem que tu tem do teu pai natural. Eu não conheço teu pai, mas eu sei que o meu pai e teu pai não são como Deus, mas Deus é perfeito, Deus é completo. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 a 16. Eu já vou parar. Não vou parar não. Que hora eu comecei? Eu estou perdido. 15 para as 9? Então falei só 15 minutos. 1 Tessalonicenses 2, 10, 12. Se eu não terminar, eu volto outro dia. Oh glória, oh glória. Obrigado, irmãos, que deram aleluia aí. Estamos sentindo bem. A maioria não deu aleluia, Raul. Está abaixo o meu ibope. Estou brincando com vocês. Digam todos: vocês não são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto, sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem perto do seu reino na sua glória. Vou ler outra versão. Vós e Deus sois testemunhas de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente vivemos no meio de vocês. E sabeis que ainda que de maneira como pai e seus filhos, a cada um vos exortamos, consolamos e admoestamos. A outra versão diz: animamos, aconselhamos e tratamos vocês como o pai trata o filho. A palavra exortar, biblicamente, não é maltratar, mas é animar. Quantos creem que Deus quer te animar aqui? Levanta a mão bem. Quem aqui já um dia estava desanimado, foi orar e Deus te deu um texto bíblico, falou contigo e te animou? Quantos aqui um dia chegaram num culto maleixo, de cabeça baixa, crente 6,5 com os 2 ponteiros para baixo? Tem muito crente 6,5 hoje, né? E alguém chegou em ti e te deu uma palavra que te animou. Levanta a mão bem alta. Glória a Deus por isso. Pois é. Esse pai que um dia me bateu, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer administração. E eu não conseguia muito bem algumas coisas, e disse: eu vou desistir. Meu pai me chamou e disse assim: vai desistir? Vou desistir. É mesmo? Sim, vou desistir. Aí ele olhou para mim e disse assim: quem dera eu tivesse um pai como tu está tendo, que tem condições de pagar uma faculdade particular para tu estudar, porque tu sabe, o teu pai morou numa casa de telhadinho de barro, chão batido, e ajudava o pai dele a cuidar dos cavalos no campo. E eu não pude estudar, e eu tenho condição de te ajudar, e tu quer desistir? Tu tem carro até para ir para aula, rapaz. Aí me aconselhou, falou comigo: tanto tu não quer administração? Então faz direito. Me animou. E eu me formei em advocacia. Não parece, mas sou advogado.
1981 entrei na faculdade, levei 6 anos, 1987 me formei e me casei. Oh, glória! Me formei em dezembro e casei em dezembro. Que maravilha! E o dia que eu me formei, eu olhei para o meu pai e disse: muito obrigado. Todas as vezes que eu quis desanimar, tu me animou. Diga à pessoa do outro lado: Deus é teu pai. Ele não apenas te corrige e te disciplina, mas Ele te anima para que tu viva sempre como de uma maneira que agrade a Deus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vede que grande amor tem concedido o Senhor ao ponto de sermos chamados seus filhos. Por isso o mundo não conhece vocês, porque não conhecem o Pai de vocês. O que cura o medo? O verdadeiro amor lança fora o medo. Você lembra quando tu era pequenininho? Criança? Tu caía, te machucava e chorava e berrava. Teu pai e tua mãe chegavam perto, te abraçavam e tu parava de chorar. Jovem tem luta, jovem tem desafio. O mundo está aí presente. O mundo está dentro dessa coisinha aqui, se a gente não cuidar. O mundo não tem amor. O mundo não quer saber do teu bem. O mundo quer te destruir. O mundo só quer o teu mal. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não veio para o bem, ele veio para matar, roubar e destruir. Por mais que o mundo tenha olhos verdes, músculos, um corpo de violão, é mundo! Ou vocês acham que quando eu estudei no colégio, na faculdade, não tinha essas coisas? Tinha um monte. Mas eu tinha consciência. Eu não pertenço mais isso. Ele perdoou meus pecados. Eu fui salvo por Ele. Eu sou dele. Eu sou filho dele. E agora Ele me ensina, me orienta, me anima para me viver como agrada a Ele. Ser fiel. Ser fiel. E Deus vai te abençoar na tua vida. Diga comigo: Deus me ama. E Ele não me abandona. Porque o meu pai e a minha mãe não me desampararam, o Senhor. Porque se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Ainda que o teu pai e a tua mãe venham esquecer de ti, Deus nunca vai se esquecer de ti. Ser forte e corajoso, não tema nem te atemorize diante das coisas da vida, porque o Senhor teu Deus está contigo, não te deixará e nem te desamparará. Digam todos: Deus me corrige, mas Deus me anima. Deus me ama. Deus nunca me abandona e nunca me desampara. Sabe aquela hora difícil da tentação? Ele está contigo, clama por Ele. E aprendi uma coisa na vida: nunca sofra sozinho. Abra o teu coração e ore com gente crente. Eu nunca esqueci, uma vez um pregador disse: se Davi tivesse consultado qualquer homem sério, ele não teria cometido aquele pecado. Nós somos vulneráveis ao pecado quando nós guardamos a tentação só para nós. Ser tentado não é pecado.
E ter tentação não é errado, porque a Bíblia diz: todos nós seremos tentados. Mas não guarde para ti. Tem gente séria que ama a Deus, que tu pode ter amigos, que você pode abrir o teu coração, eles vão ficar quietos, e ele vai abrir o coração para ti, tu vai ficar quieto, não vai ficar aí dando uma de jornalista. No reino não tem jornalismo, no reino tem testemunhas e intercessores. Abra o teu coração e tu serás livre da tentação. Melhor, de cair na tentação. E aqui eu quero dar um conselho para vocês. Não sejam amigos apenas num retiro, sejam amigos sempre. 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 Deus te protege, Deus provê todas as coisas, Deus é gentil e tem compaixão de ti, Deus é sábio, quer te instruir. Que Deus é esse que nós temos? Pode tocar teclado ali, por favor. Não vou falar muito, mas eu quero ir a um texto que está lá em Mateus capítulo 3. Foi quando Jesus foi batizado e depois ele foi tentado. Escute isso. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Digam todos: por mais pecador que eu sou, ou por mais erros que eu cometi, eu saio dessa reunião sabendo que a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, e o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus, e agora não tenho recebido espírito de escravidão, mas fui adotado na família de Deus por Jesus Cristo. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga: você é um filho adotado. Deus decidiu te fazer filho dele através de Jesus. Eu não sou mais escravo. Jesus foi batizado, e olha o que diz. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Naqueles dias Jesus, verso 13 do capítulo 13 de Mateus. Naqueles dias Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e você está querendo que eu te batize? Mas Jesus respondeu: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. E João concordou. E digam todos: e Jesus logo foi batizado. E quando saiu da água, diga: o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu, digam todos: e do céu ouve-se uma voz que dizia: esse é o cara, esse é o profeta dos profetas, esse é o apóstolo dos apóstolos, esse é o que vai curar todo mundo, esse é o que vai libertar todo mundo. É isso que disse? Não, não. O que Jesus ouviu? Esse é o meu filho querido, diz essa versão. Na outra diz: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Meu desejo nesses dias é que eu, com 61 para 62, e tu com a idade que tu tem, você e eu continuemos ouvindo esta voz que vem do céu: vocês são filhos amados meus. Eu dei meu único filho para que vocês agora vivam para minha alegria. Eu amo vocês. Vocês me pertencem. Não importa a história de vida e de família que tu teve até o dia de hoje. A partir de Jesus, tu é uma nova criatura. Tu nasceu de novo. Tu me pertence. Tu és amado.
Tu estás na palma da minha mão. O inimigo não pode te tocar. Eu tenho sonhos para contigo. Eu tenho desejos para contigo. Leia a Bíblia. Você vai ver que Deus usou órfãos. Mas tem um homem que Deus usou muito, que foi um homem que impactou minha vida. Eu estava pensando sobre esse culto e Deus me falou isso. O nome dele se chama Morris Cirulo. Um homem que Deus usou tremendamente. Um dia ele foi num lugar onde tinha muitos surdos e mudos. 40 foram curados na mesma hora. Quem foi Morris Cirulo? Um menino de um orfanato judeu, que Deus o salvou, órfão de pai e mãe. Mas ele não conseguiu passar a vida toda olhando que ele era órfão de pai e mãe. Ele viu que Deus tinha mudado a vida dele. Você não imagina o canhão que tu pode ser na mão de Deus, não importa a tua idade nesta noite, se você ter consciência e ouvir essa voz do Espírito todo dia falando a ti. Tu és um filho amado. Tu tens um pai que te ama, que te protege, que te guarda, que te sustenta, que te corrige, que te anima. O que você precisa mais que isso? O que eu preciso mais que isso? Se você teve problema com teu pai, se você viu teu pai fazer coisas erradas, se você foi maltratado pelo teu pai, Cristo te perdoou. E Ele te dá graça de você perdoar, e essa amargura, esse rancor, essa tristeza sair do teu coração. Tem uma mulher, foi muito usada por Deus, a Corrie ten Boom. O pai dela e a mãe dela foram presos na época do nazismo. E ela foi junto para um centro de concentração, ela conseguiu escapar. Ela conheceu lá dentro o carrasco que matou o pai e a mãe dela. E ela um dia salva, está pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por meio de Jesus, teus pecados podem ser perdoados, tu pode te tornar filho de Deus. E quando ela olhou, ela viu lá no meio da multidão o carrasco que matou o pai e a mãe dela. Ela diz no testemunho dela que deu um troço dentro dela. E Deus para ela: não para, continua. Eu já te salvei, já te perdoei. E hoje eu quero te dar uma experiência. E ela continuou pregando: quem quer aceitar Jesus Cristo, vem à frente. Ele veio e aceitou Jesus. E aquele camarada chegou bem perto dela. E ela não teve dúvida, é ele mesmo. E ele olhou para ela e lembrou dela. E Deus para ela: desce, vai ali e fala com ele. Diga para ele: eu sei quem tu és, eu sei que tu fez para o meu pai e para minha mãe, mas diga para ele: eu te perdoo, porque Jesus te perdoa, e a partir de hoje tu és meu irmão em Cristo Jesus. Ela desceu, foi lá e falou isso para ele. E quando ele ouviu isso, bruta de um homem, começou a chorar. Se agarrou no pescoço daquela mulher e disse: obrigado, obrigado. Se teu pai te fez mal, nenhum pai é perfeito. Você não precisa passar a vida toda carregando feridas, dor, tristeza. Hoje à tarde eu preguei sobre o leproso. Foi desprezado, abandonado, esquecido. Deus não te fez para viver sozinho. Deus não te fez para ter medo de casar, porque o casamento do pai e da tua mãe talvez não deu certo. Deus não te fez para você não ter amigos, porque talvez teu pai e tua mãe não tiveram amigos, ou teu pai e tua mãe foram traídos por amigos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você nasceu de novo. Deus tem projetos com a tua vida. Deus tem planos com a tua vida. Ele não quer que você pereça na tua visão errada de paternidade, tua visão errada de quem é Deus.
e do que Ele tem poder para fazer na tua vida. Ele te ama. Curva a tua cabeça nesta noite. Eu estava aqui num culto de domingo à noite. Eu fui muito tocado por Deus com um testemunho que eu ouvi de um jovem que está aqui hoje à noite, não vou dizer o nome dele, que foi tocado por Deus para se acertar com o pai dele. Querido jovem, talvez teu pai já morreu, não sei. Tua mãe já morreu e tu não teve tempo de se acertar com ele. Mas aquele que perdoa os pecados está vivo, se chama Jesus Cristo. Um dia eu estava num culto e eu falei isso. E tinha um homem na plateia que o pai tinha apontado uma arma na cabeça dele e disse: eu vou te matar. E aquilo marcou a vida dele. O pai morreu e não conseguiu se acertar. E quando eu disse: aquele que te perdoa e te cura está vivo, Jesus Cristo, ele conseguiu se libertar daquela loucura. Jesus quer tocar teu coração hoje à noite. Quer te fazer de ti um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora abençoado. Um jovem, um homem com coração curado, que vai ser um bom pai no futuro, um bom marido. Talvez eu tenho pais aqui que os filhos erraram contigo. Perdoa. Perdoa. Que a Bíblia também fala do filho pródigo que abandonou tudo e o pai correu, o abraçou e o beijou. Ele está falando do teu coração agora. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Antes da minha mãe morrer, ela pegou leucemia, não, hepatite C, na transfusão de sangue. Depois de 30 anos apareceu nela uma doença, hepatite C. Antes dela morrer, eu sentei com ela e disse: mãe, eu sei que eu não fui um filho perfeito, mas antes que tu deixes de existir, eu quero te pedir perdão se eu te magoei, se eu te feri. E ela, com lágrimas nos olhos, disse: tu sempre foi meu filho, mesmo que tu tenha errado comigo, eu te perdoo. E se eu deixar essa terra, fica tranquilo que não há nada entre nós. Hoje é noite de você pedir perdão a Deus pelo que você tem feito de errado. Por isso Ele me corrige, Ele te corrige, Ele me anima, Ele te anima, Ele me exorta e te exorta, porque nós viemos viver da maneira que agrade a Deus. Não importa a família disfuncional que tu veio, você é uma nova criatura. Curva a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque Adão pecou. Diga isso. Mas eu quero te agradecer que assim como Adão desobedeceu, Jesus obedeceu, e como filho amado, Ele te trouxe alegria e morreu para me salvar. E a partir de hoje eu quero reafirmar todo dia que eu sou teu filho. Quero ouvir a tua voz dizendo: tu és meu filho amado. Obrigado, Jesus. Diga: Espírito Santo, me lava com teu sangue, me perdoa tudo aquilo que eu tenho machucado o coração do Pai e de Jesus, meu irmão mais velho. Eu quero viver só para vocês, só para ti, Espírito Santo, só para ti, Jesus, só para ti, Pai. Diga: eu renuncio hoje à noite tudo que não é teu, toda amargura, diga isso, sai do meu coração. Todo ressentimento, toda mágoa, sou perdoado por ti, Senhor. Sou abençoado por ti, Senhor. Eu sinto o amor de Deus se derramando sobre a vida de vocês hoje à noite. É um bálsamo de alegria e de cura aqui hoje à noite. Receba. Deixa as lágrimas correr. Deus nos ama. Ele aponta o caminho para nós. Ele aponta o caminho para nós. Antes de nascer, escolhido fui. Vamos ficar em pé e dizer: canta essa música. Que me libertou
meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Se alguém quer vir à frente, pode vir. Pode vir. Eu não sou mais Venha. escravo do medo. Venha. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mais escravo do medo, eu sou filho. Abri o mar, pude passar por ele, perfeito amor me alcançou. Diga isso. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abri o mar, pude passar por ele, perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aonde tu estás? Abraça alguém que está ao teu lado e ore com ele. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar, pude passar por ele, perfeito amor me alcançou. Oh, recebemos de ti. Me resgatou e agora posso cantar. Se você quer sair da tua frente, vir aqui na frente e abraçar alguém que está aqui orar, pode vir. Provavelmente tem uma amiga, um amigo teu aqui, venha. Eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Não, não, não. Eu sou. Abençoa a pessoa que está ao teu lado. Somos uma família. Precisamos uns dos outros. Somos irmãos. Oh, levanta minha mão, abençoa essa plateia de jovens, adolescentes, homens e mulheres, senhores e senhoras estão aqui hoje à noite. Espírito de paternidade sobre todos nós ainda mais. Espírito de paternidade maior sobre nós. Mas há uma atmosfera aqui, vamos cantar diferente. Levanta a mão e diga: há uma atmosfera de Deus aqui. Se você quer sair do teu lugar e em algum lugar abraçar alguém, faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso.